Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dario Pereira, sou engenheiro de controle e automação, sou o fundador da DAP Engenharia. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês o nosso canal no YouTube, canal da DAP Engenharia. Esse canal tem o intuito de mostrar algumas experiências que tivemos ao longo de 20 anos com manutenção e engenharia. Nós vamos tentar aqui compartilhar com vocês algumas dificuldades que tivemos nesse longo tempo e aí também as soluções que encontramos, né? Vamos mostrar isso aplicados em campo. O assunto de hoje nós vamos tratar aí das grandezas elétricas, são elas aí a corrente, tensão e resistência elétrica. Nós vamos fazer uma comparação com algumas propriedades dos fluidos, tá? Com pressão, vazão e perda de carga. Nós vamos fazer essa comparação para facilitar o entendimento de algumas pessoas, porque hoje alguns profissionais que já trabalham com isso não entendem bem como funciona, porque é um pouco abstrato você falar de elétrons, né? Você falar de resistência elétrica, uma coisa que você não vê, não é palpável. Então vamos lá, vem com a gente. Então pessoal, vamos aqui, os assuntos de hoje, teremos corrente elétrica, tensão elétrica e a resistência, certo? Essas são as nossas grandezas elétricas. Vamos fazer uma comparação com algumas propriedades aí dos fluidos. Então teremos vazão, teremos pressão, e teremos aqui a perda de carga, certo? Então, por definição, nós sabemos aí que a corrente elétrica ela é um fluxo ordenado de elétrons, certo? A tensão a gente pode definir aí como uma DDP, certo? DDP, diferença de potencial elétrico, de um ponto para outro. Resistência elétrica, a resistência, uma definição bem rápida, é a dificuldade que a corrente elétrica encontra para fazer o fluxo de elétrons de acordo com o material, de acordo com a resistividade de cada material, certo? Aqui, para os fluidos, nós temos a vazão. A vazão é uma quantidade, certo? Uma quantidade de fluido que passa por uma seção transversal por unidade de tempo, certo? Essa é a definição de vazão. A pressão, nós podemos definir aí que é uma força aplicada sobre uma área, certo? Essa é a definição de pressão. E a perda de carga são as dificuldades que o fluido encontra nas tubulações. Então, não só o atrito com a parede dos tubos, mas também temos as turbulências, né, encontradas no fluido. Então, esse é um assunto de perda de carga que a gente vai tratar lá em hidráulica, tá? E termodinâmica também. Mais para frente a gente vai falar sobre perda de carga mais a fundo. Hoje nós temos essa comparação. Eu vou falar para vocês que eu posso comparar a corrente elétrica com a vazão, certo? Eu posso comparar a tensão com a pressão dinâmica e não estática. E aí a resistência com a perda de carga. Ah, mas como eu posso fazer essa comparação? O que acontece por definição na elétrica, como a gente tem fluxo ordenado de elétrons e os elétrons ele passa pelo material e você não consegue vê-lo, nós vamos fazer essa comparação para você assimilar o que está acontecendo no condutor com cada uma dessas grandezas. Vou fazer um circuitinho básico aqui para nós termos um embasamento teórico e nós vamos ter também aqui um experimento para a gente ver aí. Nós temos aqui a corrente, tá? Nós temos a resistência e aqui nós temos a tensão, certo? Então estão as três grandezas elétricas aí. Vou mostrar para vocês agora um tubo, tá? Nós vamos fazer aqui um condutor.
sou muito bom de desenho, mas para entender aí. Então, nós vamos ter aqui a vazão, certo? Aqui eu tenho uma obstrução, uma válvula. E aí, aqui eu tenho um ponto de pressão, certo? E aqui, vamos considerar, para a gente fazer a comparação, vamos considerar a perda de carga só na parede do tubo, sem escoamento turbulento ou algo do tipo, tá? Essa parte de escoamento a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o escoamento teria que fazer tal, mas não vamos trabalhar com escoamento turbulento e vamos considerar a perda de carga apenas na parede do tubo, certo? Então aqui vocês podem ver que se a corrente elétrica ela é um fluxo ordenado de elétrons, quer dizer, se ela é um fluxo, ela depende muito do que? Do diâmetro do condutor, da bitola do fio, certo? Ela é totalmente dependente da bitola do fio, por causa da quantidade de elétrons que vai passar nessa seção transversal do condutor elétrico. A vazão, ela vai depender também da seção transversal, aí do tubo, certo? Se o tubo é circular, se o tubo é quadrado, que é muito difícil, mas independente disso, ela vai depender dessa área, certo? Dessa unidade de área aqui que ela vai ultrapassar aí. Essa área vai limitar a vazão, como no condutor limita a passagem de corrente elétrica. Então a vazão a gente já fez a comparação aqui com a corrente. A resistência elétrica aqui, cada material, por exemplo, se você tiver o cobre, né, que ele tem uma resistividade mais baixa à corrente elétrica, se você tiver o alumínio, né, então são materiais aí que tem uma resistividade um pouco menor e a corrente elétrica tem um pouco mais de facilidade para passar. Então você tem a resistência aí com uma dificuldade do fluxo de elétrons, certo? E aqui você tem a perda de carga com uma dificuldade do escoamento, da vazão, certo? Por quê? Porque a parede do tubo ela tem atrito. Depende da rugosidade da parede do tubo, ela vai criar, né, ali uma dificuldade para vazão. No centro do tubo não, mas às vezes ela pode criar também uma turbulência. Então o que acontece? A parede do tubo ela influencia muito na vazão. Então a resistência com a perda de carga, certo? E aí ficou a pressão. A pressão nossa aqui era uma pressão dinâmica, tá? A pressão estática, força sobre área. Então você tem uma carga, certo? Você tem uma carga estática e ela faz ali uma pressão naquela área onde ela está. Isso é pressão. Aqui nós estamos falando da pressão dinâmica. O que acontece? Quando você tem a pressão dinâmica, você tem um fluxo de fluido. Para você ter esse fluxo, você tem que ter a pressão dinâmica. E o que acontece aqui é que se eu tenho uma diferença de potencial, por exemplo, se eu tô no potencial aqui positivo, elétrico, e aqui eu estou no potencial negativo, certo? Essa diferença de potencial é medida aqui. Então, porque eu tenho essa diferença de potencial, eu tenho um fluxo de elétrons. Por isso que quando nós vamos em campo medir, primeiro você mede se tem tensão, para depois ter uma corrente. Essa é a sacada. Sempre quando tiver tensão, tiver uma diferença de potencial, vai ter um fluxo de elétrons. Se não tiver, se o potencial for 0 e 0, não acontece nada. Não acontece nada. Se a fase tiver uma fase R com a fase R, não vai mudar nada. Entendeu? Se eu tiver fase R aqui, fase R aqui, essa lâmpada não acende. Se eu tiver fase R e fase T, ela vai acender. Eu tenho uma DDP, tenho uma diferença de potencial, a partir da diferença de potencial eu tenho um fluxo ordenado de elétrons. Então aqui na pressão, se eu tenho um ponto de pressão aqui positivo e aqui eu tenho um ponto de pressão negativo, que a pressão atmosférica para a base de cálculo ela é considerada 0, tá?
para a nossa base de cálculo. A gente vai ver um pouco para frente que ela é considerada zero para a base de cálculo, tá? Então o que acontece? Se eu abrir essa válvula, eu vou ter um fluxo aqui, eu vou ter uma vazão aqui. Se essa válvula está fechada, eu não tenho vazão, eu não tenho, entendeu? Então eu tenho uma diferença de potencial aqui, certo? Entre esses dois pontos, vou chamar de P1 e P2. Então eu tenho uma diferença de potencial, de pressão. Se eu abrir a válvula, tem um fluxo ali, certo? Fluxo nesse sentido. E se as pressões fossem iguais, eu abro a válvula aqui, não tenho pressão aqui dentro, não acontece nada, não tem a vazão. Então aqui também, como lá, eu tenho que ter essa diferença de potencial para mim ter esse fluxo ordenado. Vamos ver aqui na prática como funciona. Então nós temos aqui um circuitinho bem básico, circuitinho elétrico aqui, com um disjuntor termomagnético para proteção aí, termo para proteção de sobrecarga e magnético para proteção de curto-circuito, certo? Temos aqui o contador para ligar e desligar a lâmpada e temos uma chavinha on-off aí para chavear o contador. Um circuitinho bem básico aqui, nós vimos lá na teoria que antes de ter a corrente precisamos ter a DDP, a tensão, mas para ter a corrente também precisamos ter um receptor, o consumidor de elétrons, tá? Senão não temos a corrente elétrica. Aqui nós montamos um aparato para exemplificar para vocês que nós temos aqui uma coluna d'água fazendo uma pressão estática, e aí quando a gente abrir a válvula teremos aí a pressão dinâmica, que é a pressão com o movimento, tá ok? Nós temos aqui esse aparato para mostrar para vocês que, como lá, a vazão aqui ela vai ser totalmente dependente da seção transversal por onde ela passa. A corrente elétrica ela é totalmente dependente da bitola do cabo. Por isso que quando você vai dimensionar um circuito elétrico, você vê a corrente que vai ser consumida nesse circuito elétrico, para você dimensionar a bitola do cabo. Porque a corrente, se ela passa na seção transversal, quanto maior a seção transversal, mais corrente vai suportar esse condutor. Menor a seção transversal, menor a corrente ele vai suportar, certo? Então nós temos aqui, eu vou abrir essa válvula e vocês vão ver que nós temos aqui o ponto de pressão aqui em cima e um ponto de pressão aqui que é toda essa coluna d'água fazendo pressão aqui. O que acontece? Quando eu abrir aqui, eu tenho esse ponto de pressão e aqui. Lá nós vimos, para exemplificar e ficar igual a elétrica, eu coloquei o potencial negativo de pressão. Mas potencial negativo de pressão é o vácuo. E aqui a gente tem o potencial zero, que é a pressão atmosférica. Então, se abrirmos aqui, vamos ter um fluxo, né? O fluxo de água. Se eu abrir totalmente, eu vou ver que a vazão é totalmente dependente da seção transversal do bico da torneira. E aí eu tenho um fluxo e tenho uma pressão dinâmica, porque eu tenho o movimento do fluido. Essa é a corrente, a resistência está aqui na parede do tubo e a diferença de potencial está aqui, certo? Então, aqui, da mesma forma, nós temos as três propriedades: corrente, tensão e resistência. Quando eu virar a chave aqui, eu vou ter já a tensão aqui. Eu já tenho tensão, a minha DDP eu já tenho. Eu tenho o meu receptor. Se eu virar a chave, vai ser como abrir essa válvula. Eu viro a chave, a minha lâmpada acende. Então eu tenho uma diferença de potencial, tenho um receptor, tenho um fluxo ordenado de elétrons. Esses elétrons, essa energia elétrica, está sendo convertida em energia luminosa. Então por isso que a gente está vendo aqui a lâmpada acesa. Está sendo consumidos os elétrons e está sendo feito a conversão de energia elétrica para energia luminosa. Então por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Espero que tenham gostado dos exemplos. Para quem não tem familiaridade com o assunto, espero que ficou, né, bem claro para vocês. Se tiverem dúvidas, mande mensagem para a gente. As sugestões é muito importante. Para os profissionais que estão em campo, já trabalham com isso, nos mande suas experiências, né? Nos ajude a melhorar o canal, porque com isso a gente vai melhorar a qualidade técnica dos telespectadores, do pessoal que está aí seguindo o canal e de todo o corpo técnico brasileiro. Nós precisamos ajudar o nosso país, nós precisamos ajudar a ABNT, né?
e ajudar a indústria. Como que a gente pode fazer isso? Compartilhando conhecimento, compartilhando, trocando experiências e melhorando cada vez mais, buscando a excelência. Se inscrevam no nosso canal, nos ajude, fiquem todos com Deus, um abraço.